Se você tem um negócio digital que gera grandes resultados, cresce muito e tem pessoas estratégicas no meio, mas está com medo de perder essas pessoas, ou com medo dessas pessoas saírem, abrirem um outro negócio e concorrer diretamente com você, talvez a partnership seja o melhor modelo para você reter esse talento, criar segurança no seu negócio, estruturar o próximo nível de crescimento e com isso garantir mais força e resistência e segurança para o seu negócio. Então nesse vídeo eu vou trazer para você insights valiosos sobre a partnership através de cláusulas importantes que devem constar no acordo de sócio, uma preocupação importante sobre como fazer a distribuição de lucro otimizando os custos tributários dessa operação e ainda garantindo segurança caso você precise retirar depois esse sócio ou ele não cumpra talvez as condições do vesting sem que isso quebre ou impeça o funcionamento ou que você perca o controle do seu próprio negócio. Talvez o início da história da sua empresa seja como a maioria dos empreendedores. Nasce na paixão do fundador, na obsessão por resolver um problema real, por se disponibilizar, se entregar e na força do braço vai resolvendo os problemas do cliente, vai faturando, recebendo, começa a contratar alguns auxiliares, delega a parte operacional, confia nessas pessoas, mas ainda mantém em camada tática e estratégica o controle absoluto do negócio. Ele continua crescendo até que ele chega num tamanho, numa estrutura que você sozinho não consegue mais dar conta, nem mesmo de avaliar o que está acontecendo e tomar decisões importantes. Essa é a hora que você precisa de pessoas estratégicas, chave, do seu lado, quase como se fossem outros empresários, outros empreendedores empreendendo com você dentro do seu negócio. Só que essas pessoas poderiam também empreender em negócio próprio, ou mais, ser até mesmo concorrentes do seu negócio. E aí, como é que faz para jogar o jogo de gente grande, tratar como profissional, reter gente no estratégico e fazer funcionar com segurança esse modelo de partnership? A partnership ela é um modelo que justamente permite os funcionários ou pessoas da equipe fazerem parte do quadro societário, ou seja, se tornarem donos do negócio também, na medida que eles se mostram muito relevantes para o negócio e o pagamento dessas cotas que foram adquiridas podem ser entregues com trabalho e resultados que foram gerados dentro do próprio negócio. Um dos instrumentos jurídicos para organizar essa partnership, o mais conhecido, é o contrato de vesting. E dentro desse instrumento nós temos dois conceitos jurídicos e empresariais muito importantes. Um deles é o cliff e o segundo é o período de aquisição. Só para que você entenda de maneira clara, o cliff é como um período de trava antes de tudo acontecer. Então você pode estabelecer, por exemplo, 12 meses em que, se durante esse período de busca de metas e avaliações, esse candidato a sócio sair, desistir do negócio, ele vai embora e ele não leva nada. Ele não tem direito a nada durante esse período que foi estabelecido. E o segundo, que é o período de aquisição, é um tempo que pode durar 1 ano, 2 ou 3, talvez até mais, em que ele terá metas para serem alcançadas, o negócio também tem que bater as suas metas e o atingimento dessas condições é o que garante a entrada, a participação societária efetiva. Então, pelo menos durante esse período, esse talento que está no objetivo, essa pessoa, no objetivo de bater a meta, de construir, de gerar valor para o negócio, não vai sair. Até porque, pela condição de cliff, ele sairia sem receber nada. Se a meta não for alcançada, você não teve custo, mas já conseguiu gerar uma retenção dentro do negócio. E agora a gente entra na grande preocupação que é como que eu vou dar uma parte da sociedade do meu negócio, mas eu não vou perder o controle? Será que uma hora isso não fica longe demais e eu vou ser mandado embora da minha própria empresa, como aconteceu com o Steve Jobs lá no começo da história da Apple, por exemplo, ou como poderia acontecer agora com a SpaceX, que anuncia que vai abrir capital na Bolsa de Valores. E para isso existem ferramentas que quem está no nível mais avançado, como você vai entrar agora através do conteúdo desse vídeo, já está muito mais do que preparado. Por quê? Primeiro, esse sócio que está entrando agora através da partnership, ele pode ser um sócio minoritário. Ele pode ter apenas 0,5% da empresa, 1%, 2%, 3%. Então, o controle societário seria passado se você deixasse de ser o majoritário. O majoritário é aquele que tem mais 50% da empresa. Então, enquanto você continuar com mais 50% da empresa, ter o controle do negócio, você não vai estar sujeito a ser expulso do seu próprio negócio. Além de poder, como o caso da SpaceX, criar nesses contratos outras cláusulas, né? O próprio Elon Musk, ele descreveu cláusulas da SpaceX que só tem uma pessoa, um voto capaz de excluir ele
da função de CEO da SpaceX, e esse voto é do próprio Elon Musk. Somente ele poderia se retirar dessa posição de controle absoluto da SpaceX. E ele criou lá naquela regra específica americana, mas que também tem funcionamento aqui para você, para sua empresa, para sua realidade, 2 tipos de ação. Tem ações de classe A e ações de classe B. Somente as ações de classe A que têm direito a voto dentro do negócio, que tem algum poder de controle, algum impacto e alguma influência. E todas elas estão sujeitas, inclusive, à aprovação do Elon Musk. Enquanto que as ações de classe B são acionistas que não têm direito a voto. Eles até compram um pedaço da empresa, podem ver a valorização das suas cotas, receber dividendos, mas eles não têm direito a voto e não têm controle nenhum sobre a empresa. Aqui no Brasil, a gente tem a figura da distribuição de lucro desproporcional, desde que isso esteja previsto em contrato social. Então não tem nenhum problema que o seu negócio gere lucro e você queira pagar lá 10% desse lucro para um sócio que só tem 1% da empresa. Desde que exista essa previsão em contrato social e acordo de sócio, você pode distribuir 10% do lucro para uma pessoa que tem apenas 1% da empresa. Mas o mais importante de todo esse modelo de partnership é o acordo de sócio, que vai garantir as condições de funcionamento, de tratamento e principalmente de saída deste sócio minoritário. Então, esse acordo de sócio vai prever: se esse sócio já tiver adquirido as cotas e você for retirar ele em um evento normal, por escolha sua, ele não cometeu nenhum crime, nenhuma falta grave, você simplesmente quer retirar ele, quanto você deve pagar? Como vão ser avaliadas as cotas? Isso vai estar no acordo de sócio. E você tem liberdade para negociar essas condições. Como que se calcula o valor da empresa? É o valor atual? É o valor do passado? É um valor futuro? Qual é o múltiplo que vai ser utilizado? O acordo de sócio vai responder. O grande perigo dessa operação é não ter o acordo de sócio, porque a falta dessa estruturação coloca você num risco jurídico absurdo. Então, recapitulando todos os pontos importantes que nós vimos no vídeo até agora sobre esse modelo de partnership, o que você deve levar em consideração e observar? Primeiro, um contrato de vesting com cliff, para blindar o seu negócio e impedir que a pessoa comece a operação, descubra os segredos, mas vai embora cedo demais. Segundo ponto, cotas preferenciais. Manter o controle do negócio com as suas ações, com a sua porcentagem, de modo que você não seja expulso do seu próprio negócio. Terceiro ponto, a possibilidade de distribuição de lucro desproporcional, de modo a você pagar para os seus sócios e para você valores que não são exatamente aqueles previstos nos percentuais do capital social. Assim você mantém o controle, mas a distribuição de dinheiro flui de acordo com as metas e os combinados entre vocês. E por último, um bom acordo de sócio com condições de saídas, regras de cálculo do valor da empresa e, entre outras mais possibilidades de relacionamento entre os sócios, é o acordo de sócios o documento que vai regulamentar tudo isso. Ficou com alguma dúvida? O tema foi longo, extenso. Deixa nos comentários que eu vou procurar ver e responder. E também passa o seu feedback sobre o que você achou do conteúdo desse vídeo. Lembre-se que a construção do sucesso do seu negócio com a retenção de pessoas-chave não é um evento ao acaso. É um trabalho estratégico, intencional, construído numa direção. Com profissionalismo e cuidado, você constrói um negócio sólido de verdade. A gente se vê nesse mesmo canal nos próximos vídeos. Até lá. Tchau.